Captação de recursos no esporte, no valor de 1,3 milhão de reais, através de emenda individual. Nesse estudo de caso, eu vou apresentar a você uma captação realizada para o custeio das atividades esportivas. E o recurso ele veio através de emenda individual a uma Secretaria Municipal de Esporte. Mas poderia ter sido a uma Secretaria Estadual de Esporte, poderia ter sido a uma ONG voltada a atividades esportivas. O valor poderia ter sido bem maior do que esse, ou até menor. Inclusive, o recurso poderia ter sido de emenda individual, como foi, poderia ter sido de emenda de bancada, emenda de comissão, emenda de relatoria, extra emenda, que é saldo ministerial. Inclusive, poderia ter vindo através da Lei de Incentivo ao Esporte ou através do edital de chamamento do Ministério da Cidadania, que é o órgão, hoje, detentor da Secretaria Especial de Esporte. Sou Márcio Neri e eu te ajudo na captação de recursos, gestão de convênios, elaboração de projetos, repasse aos fundos, adimplência e situação fiscal. Então vamos lá. Como eu falei, neste estudo de caso, o importante é entendermos as diversas modalidades de instrumentos que permitem a transferência de recursos do governo federal. Neste caso em específico, o instrumento assinado foi o convênio e o recurso foi destinado através do orçamento de emenda individual para a realização do projeto São Caetano em Movimento, através da Secretaria Municipal de Esporte do município de São Caetano, no estado de Pernambuco. O que é importante frisar no início desse vídeo? Primeiro, que, como eu falei, o recurso poderia ter sido captado por uma Secretaria Estadual de Esporte ou por uma Secretaria Municipal de Esporte de qualquer estado do Brasil, de qualquer categoria, de qualquer porte, vamos dizer assim. Existem municípios que estão abaixo, que têm menos de 5 mil habitantes, por exemplo, municípios que têm mais de 50 mil habitantes, assim como existem cidades com mais de 500 mil habitantes, não importa. Qualquer um poderia ter feito a captação desse recurso. O recurso ele não foi captado para a obra de construção, reforma ou ampliação, e poderia também. O recurso ele não foi captado para aquisição de equipamentos, como, por exemplo, a construção de uma academia de esportes, por exemplo, que também pode ser captado através do Ministério da Saúde, e aí é um assunto para um outro vídeo. O recurso ele foi captado para a execução do custeio, e nós vamos entender aqui como que foi gasto esse valor e qual foi a ideia do projeto para isso. Execução do custeio de atividades esportivas. O que envolve isso? O que eu posso pagar nesse caso do esporte quando é custeio? Eu pago profissionais? Eu consigo pagar todas as despesas, por exemplo, de um torneio, de um campeonato? Eu consigo criar escolinhas e custear toda a atividade da escolinha, desde o pagamento dos profissionais, o aluguel do local, se ele não for público, até a compra do material de consumo, a compra de alimentação. Tudo que envolve o meu projeto, nós vamos entender aqui, neste caso, o que foi que envolveu esse projeto, como que ele foi captado e como que ele foi executado, esse projeto da Secretaria Municipal de Esporte dessa cidade de São Caetano. Na verdade, a cidade, ou o estado, ou o ministério não é o foco desse vídeo. O vídeo ele é com foco educacional, para que você possa entender e aprender todas as possibilidades que existem no mundo de captação de recursos, gestão de convênios, elaboração de projetos ou termos de referência, repasse aos fundos, adimplência e situação fiscal. Porque tudo isso envolve esse mundo, esse universo da captação de recursos. E nós vamos entender aqui o porquê. Então, o projeto, quando ele foi escrito, o termo de referência, como é adotado pelo Ministério, mas nós gostamos de chamar de projeto, a maioria das pessoas, o projeto visa a mobilização de crianças, jovens, adultos e idosos na faixa etária de 7 a 60 anos, no município e cidades vizinhas. O projeto visa promover competições e eventos esportivos acessíveis à população. Como eu falei, mas é importante frisar novamente, o recurso ele poderia ter sido captado por uma ONG, para custear uma atividade de uma ONG, uma entidade privada sem fins lucrativos, que já executa atividades voltadas ao esporte. Existem várias. Inclusive para essa entidade poder, por exemplo,
patrocinar um torneio, um campeonato masculino, feminino, de qualquer modalidade esportiva. É interessante aqui também destacar que nós estamos no momento de Olimpíadas. E quando chega essa época de Olimpíadas, todos nós nos empolgamos, vamos assistir televisão, torcer pelos países, torcer pelo nosso país, o Brasil, pelos esportistas que lá estão nos representando, atletas que dedicaram boa parte da sua vida, do seu tempo, à prática de determinados esportes, até aperfeiçoá-los. Mas será que nós estamos dando condições para que essas pessoas possam estar aptas a conquistar uma medalha na Olimpíada? E eu não me refiro só a uma condição de infraestrutura, um local adequado, que também é possível, com toda certeza, para todo tipo de esporte, inclusive esporte de alto rendimento. Eu me refiro também a custear tudo isso. Uma coisa é eu ter um ginásio, um equipamento público voltado ao esporte na minha cidade. Tudo bem, eu tenho um ginásio, eu tenho um estádio que ele tem uma pista de corrida, e lá eu tenho diversos locais que eu posso fazer diversas atividades, inclusive voltadas a atividades esportivas que estão incluídas nos Jogos Olímpicos. Mas será que eu consigo ter lá profissionais para que possam estar ensinando, educando jovens, crianças, adultos na prática correta do esporte? Profissionais de alto gabarito, para que eu possa, desde uma criancinha, torná-la um adulto esportista de alta qualidade, de alto rendimento, e assim até o nosso país pode ser até melhor representado nas Olimpíadas e etc. Olha só como isso é importante. Às vezes, na maioria dos casos, a gente só se preocupa com isso na época de Olimpíada. Passou a Olimpíada, a gente esquece tudo isso. Mas esse trabalho, ele tem que ser feito a médio, curto e longo prazo. Eu não posso pensar só no momento que eu estou passando por uma determinada necessidade. Agora está todo mundo falando sobre isso. O Brasil precisa melhorar, mais investimento na área do esporte. Mas programas e recursos para o esporte existem diversos. O que está faltando é os entes públicos e algumas entidades privadas sem fins lucrativos também aprenderem um pouco mais sobre esse universo de captação de recursos, gestão de convênios, elaboração de projetos em termos de referência, o repasse aos fundos, a adimplência e situação fiscal, para que eles possam ter amplas chances de poder, também como esse município recebeu, de ter uma indicação e conquistar essa indicação aprovando a sua proposta, o seu projeto ou o seu termo de referência. Muitas das vezes as entidades elas recebem diversas indicações, inclusive de emenda individual. Sabemos que a emenda individual, assim como a emenda de bancada, faz parte do orçamento impositivo, então ela é de execução financeira obrigatória, mas ela pode ser cancelada. Existe o que é chamado de impedimento técnico. Então não é apenas eu receber uma indicação, ter um apoio de um parlamentar, eu preciso também ter a expertise para fazer com que a minha ideia eu a transforme em um projeto ou um termo de referência e que ele esteja de acordo com as normas e diretrizes ministeriais para que seja aprovado. Então entende que é todo um conjunto de coisas que precisam ser feitas, mas que é importante frisar que orçamento público para isso e programas existem. Chega de desculpa. Então vamos lá, como é que aconteceu nesse caso aqui? Esse município, ele teve uma indicação no Ministério da Cidadania no ano de 2019. Por que cidadania se é algo voltado ao esporte? Porque o esporte ele deixou de ser ministério e ele virou uma secretaria especial dentro do Ministério da Cidadania. O programa foi disponibilizado na categoria execução de custeio. A qualificação da proposta foi proposta de proponente de emenda parlamentar. Como eu falei, a emenda adotada aqui foi a emenda individual. Poderia ter sido emenda de bancada, poderia ter sido emenda de comissão. Mas, Márcio, o que é uma emenda individual? Emenda individual é uma emenda que ela tem autor. É uma emenda que ela é ou de um deputado federal ou de um senador. E a eles, todos os anos, são destinados alguns valores com base na legislação. A legislação diz que 1,2% do RCL, da Receita Corrente Líquida, do ano anterior do nosso país, do Brasil, 1,2% desse percentual, é distribuído de forma igual entre os parlamentares. Quem são os parlamentares? Como eu falei, deputados federais e senadores da República. Esse ano, esse percentual e o valor que foi distribuído de forma igual a cada um deles, que dá-se o nome de emenda individual, é a emenda que tem autor,
ficou em aproximadamente 16 milhões e 300 mil. Desde 2014, esse orçamento é um orçamento impositivo, então a metade disso tem que ir para a saúde. É um orçamento de execução financeira obrigatória, desde que seja aprovado, desde que não caia no impedimento técnico, o que você apresentou, a sua proposta, o seu projeto, o seu termo de referência. E se você conseguiu aprovar, a execução financeira é obrigatória, é o que está na legislação. Só que existe também emenda de bancada, então a cada bancada dos estados, os estados, como é que é formada as bancadas dos estados, as bancadas estaduais? Pelos deputados federais e os senadores de cada estado. Então a cada bancada é destinado também um valor. Esse ano o valor ficou entre 250 e 260 milhões para cada bancada. Inclusive, em alguns estados, a bancada chegou em um acordo de distribuir esse valor de forma igual entre os parlamentares. Mas mesmo que isso seja feito, esse rateio, continua sendo emenda de bancada, não tem autor. É uma emenda de bancada. Mesmo a bancada autorizando um rateio e que cada um seja responsável pela a sua parte no rateio, a emenda continua sendo de bancada. Então, supostamente, a decisão para onde ela vai, para quem ela vai se destinar, a qual município, a qual secretaria, a qual estado, a qual ONG, supostamente teria sido a decisão tomada pela própria bancada, como um todo. Essa é a ideia da coisa. Aí existem as emendas de comissão. Na Câmara Federal, que é o órgão que representa os deputados federais, lá são 12 comissões. No Senado Federal, que é onde estão os senadores, também 12 comissões. Inclusive, a mesa diretora, tanto da Câmara quanto do Senado, formam uma dessas comissões. Então, geralmente, cada ano são aproximadamente 12 comissões. Isso varia um pouco de ano para ano. E a cada comissão dessa é destinado também um orçamento. Fora isso, existe um relator. É o relator do orçamento, o Orçamento Geral da União. Geralmente, ou é um deputado federal ou é um senador. E todo ano essa pessoa vai mudando. E ao relator também é destinado um valor, que esse valor, ele distribui entre os partidos e os parlamentares, os deputados federais e senadores. E isso tudo vai formando o nosso orçamento do governo federal. E fora isso, existe o orçamento destinado também aos ministérios, porque os ministérios também têm o seu próprio orçamento. E esse orçamento do ministério, que é um orçamento que não é de emenda, é um orçamento que é de extra emenda, porque não é de emenda. E ele é bem grande. Nesse caso aqui, a emenda foi individual, então ela teve autoria. Eu não vou dizer quem foi o autor, porque não é a finalidade do vídeo, mas foi um deputado federal ou um senador que apoiou esse município, essa Secretaria Municipal de Esporte, a receber essa indicação de 1,3 milhões de reais. 1,3 milhão de reais. O instrumento foi o convênio. Então, sabemos que, através da plataforma Mais Brasil, se o recurso ele vem através de transferência voluntária, o governo federal, ele tem 31 modalidades de transferência. Existe a transferência voluntária, transferência fundo a fundo, transferência especial e por aí vai. Então, apenas através da transferência voluntária, são 7 instrumentos. 7. É o convênio, contrato de repasse, termo de colaboração, termo de compromisso, termo de cooperação, termo de fomento e termo de parceria. Como que se estabelece qual instrumento é mais adequado? Tudo depende da modalidade de captação. Tudo depende de quem é o ente que está solicitando o recurso. Tudo depende de como é que isso foi estabelecido. Então, nesse caso aqui é convênio. Quando é convênio, qual é a certeza que nós temos? Que esse ente aqui, o convenente, que é a prefeitura, ele vai tratar direto com o concedente, que no caso é o Ministério da Cidadania, através da sua Secretaria Especial do Esporte. Ele trata direto com o Ministério. E quando ele não trata direto com o Ministério? É quando é contrato de repasse, que aí o ente trata através da Caixa Econômica com o concedente, ou seja, eu tenho um intermediário ali no meio, que é a Caixa Econômica. No caso aqui, o programa foi disponibilizado no dia 11 de março de 2019 e finalizou no dia 26 de dezembro de 2019. Passou quase o ano todo de 2019 aberto. Ele estava apto a todos os estados poderiam participar. O nome do programa do Ministério da Cidadania, através da Secretaria Especial do Esporte, chama-se Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Projetos e Eventos de Esporte, Educação, Lazer, Inclusão Social e Legado Social. Esse é o programa. O município é um município do estado de Pernambuco. Quando é município, mas qual é a natureza jurídica? A natureza jurídica de município é município. Eu falo isso porque nos meus vídeos no meu canal, eu sempre falo a natureza jurídica das ONGs. Uma ONG é uma entidade privada sem fins lucrativos. O que importa é isso. Então, existem de vários setores, inclusive no setor do esporte. E aí, qual foi o objeto do convênio? O objeto foi realização do projeto São Caetano em Movimento, no município de São Caetano, no estado de Pernambuco. Qual poderia ter sido o objeto, Márcio? Poderia ter sido qualquer um.
Você pode adotar qualquer um objeto, campeonato municipal de São Caetano, torneio entre os bairros, torneio intermunicipal. O nome é você que dá, você que determina o nome. O que é importante saber quando falamos de gestão de convênios com relação ao objeto? O objeto ele não se altera, então é muito importante você ter cuidado na hora de elaborar um objeto. Algumas pessoas colocam data no objeto, algumas pessoas se referem a um determinado nome, vinculando o objeto àquele nome, e isso é perigoso, porque o objeto não se altera. Eu consigo alterar o valor, eu consigo alterar a contrapartida, eu consigo alterar a vigência, eu consigo alterar tudo que está escrito lá na minha proposta, menos o meu objeto. Eu não consigo alterar o objeto. Então, ter muito cuidado. Um exemplo disso, digamos que fosse aqui, realização do projeto São Caetano no ginásio esportivo Maria Ferreira. Isso estaria no objeto. E digamos que esse ginásio acontecesse alguma coisa e ele não pudesse mais ceder para ser realizado o evento, o espaço para ser realizado o evento, acabou. Geralmente também como é que fazem quando é, por exemplo, pavimentação de ruas, pavimentação da rua José Carlos. E aí e há um tempo, nós vamos perceber aqui que existe um tempo entre o início da captação até a execução de fato, a gente vai perceber aqui no vídeo, e aí até a execução de fato essa rua já foi pavimentada pelo Estado, por exemplo. Eu sempre uso esse exemplo, porque eu já vi esse exemplo acontecer. E aí acabou, perdeu o convênio, porque eu coloquei no objeto o nome da rua. Então temos que ter muito cuidado na hora de se elaborar o nome do objeto do convênio, mas é muito mesmo. E aqui o valor global. O valor global aqui no caso ficou R$ 1.350.292,14. E a contrapartida aqui foi de R$ 50.292,14. Esse município de São Caetano, em Pernambuco, é um município que não tem ele não ultrapassa 50 mil habitantes. De acordo com a LDO desse ano, para municípios de até 50 mil habitantes, a contrapartida começa em 0,1% e vai até o teto de 4%. Então, 0,1% de 1.300.000 seria R$13 mil. Olha só, mas o município deu uma contrapartida de R$50 mil, ou seja, uma contrapartida praticamente 4 vezes superior. Deve ter uma justificativa, porque às vezes é difícil você fechar um projeto no valor exato, então acaba que às vezes ultrapassa. E muitas das vezes também, ultrapassar um pouco o valor da contrapartida mínima é necessário para que o projeto seja realizado da forma como ele foi concebido, né? Como ele foi pensado, como ele foi estruturado. Então, às vezes, compensa você passar um pouquinho. Aqui passou. A data da proposta. A proposta ela foi cadastrada no dia 11 de março de 2019. Então, como eu falei um pouquinho antes no vídeo, o programa ele foi disponibilizado no dia 11 de março de 2019. A proposta foi cadastrada no mesmo dia que o programa abriu. Perfeito. Só que o cadastro foi feito 11 de março de 2019, mas somente foi aprovado 13 de setembro de 2019. As emendas individuais e as emendas de bancada, que também fazem parte do orçamento impositivo, elas têm um cronograma a ser seguido. Então, existe um cronograma que é publicado todos os anos pela plataforma Mais Brasil. E esse cronograma ele me dá um prazo de até tal dia para enviar para análise. Depois vai ter a análise do Ministério, aí eu tenho um prazo para reanálise e assim vai, até aprovar. Nesse caso aqui, esse tempo todo, nesse cronograma, com análise e reanálises, que poderia ter sido aprovado, por exemplo, na primeira análise, mas pelo visto não aconteceu, demorou 6 meses. É natural. Então, 6 meses depois que eu apresentei a proposta, após diversas análises e reanálises de documentação do município, da Secretaria Municipal de Esporte, da inclusão do termo de referência, porque quando trata-se, que eu já falei em vídeos anteriores meus, quando trata-se de equipamento e custeio de atividades, eu tenho que incluir o termo de referência já no início, porque ele faz parte para que a minha proposta seja aprovada, só não quando é obra. Quando é obra, eu vou ter um prazo depois para apresentar o meu projeto, por isso que eu não preciso de projeto cadastrado no início. É um tema para os próximos vídeos, e também já falei em vídeos anteriores aí no canal. E então, 6 meses para ser aprovada.
Então foi aprovado no dia 13 de setembro de 2019. No dia 16 de setembro de 2019 foi publicado no Diário Oficial da União. Toda proposta aprovada ela tem que ser publicada e empenhada. Isso é uma exigência da legislação. Então, para ser publicada, ela tem até 20 dias após ser assinada para ser publicado. Publicado onde, Márcio? No Diário Oficial da União. A publicação sai no Diário Oficial da União. E o empenho, inclusive, pode acontecer antes, porque empenho não é garantia de nada. É uma previsão orçamentária, mas não tem garantia. Então, nesse caso aqui, a vigência começa no dia da assinatura do termo de convênio, que foi um convênio, e a vigência iniciou no dia 13 de setembro de 2019 e estava previsto para encerrar dia 31 de dezembro de 2021, ou seja, 2 anos depois. Um projeto para ser executado em 2 anos. Esse projeto poderia ter sido executado em 4, 5, 6 anos? Com toda certeza. Isso tem que estar no meu termo de referência e bem justificado, e o Ministério vai analisar, avaliar tudo aquilo e vai aprovar ou não. Então eles colocaram aqui com uma vigência de 2 anos. Ela poderia ser maior. E se acontecer algum problema, por exemplo, porque esse projeto aqui, por exemplo, é de 2019, antes da pandemia, né? E se acontecer algum problema e teve que adiar, não tem problema. Fazemos termos aditivos, aditivo de vigência. Então eu vou aditivando a vigência, prorrogando a minha vigência. A legislação pede que eu faça esse pedido até no máximo, eu tenho até 60 dias antes da vigência expirar. Então até 60 dias antes da vigência expirar, eu posso estar fazendo o pedido. Existem causas excepcionais a isso? Claro que existem. Então, às vezes, com 30 dias antes, ou seja, eu já ultrapassei os 60, agora aconteceu um problema e eu tenho que pedir um aditivo de prazo. Não tem problema, isso pode acontecer, desde que esteja muito bem justificado. Mas a legislação pede até 60 dias. Então, toda pessoa que trabalha com gestão de convênios, ela tem que estar muito esperta, muito ligada nisso aqui, nas vigências dos contratos. Inclusive a CPL também, porque o contrato que é assinado após a homologação do certame, a vigência dele tem que condizer com a vigência que está no convênio, ou no mínimo menor, não pode ser a maior. E aí o limite para prestação de contas, 2 meses depois que encerra a vigência, eu tenho para 2 meses para fazer a prestação de contas, é o que está aqui no convênio. Então vamos lá, eu apresentei a minha proposta no dia 11 de março de 2019, o meu convênio aqui foi assinado no dia 13 de setembro de 2019, mas o meu projeto ele foi aprovado no dia 27 de agosto de 2019. Ou seja, o projeto foi aprovado um pouquinho antes da assinatura do termo de convênio. É o que deve ser. Eu apresento minha proposta, eu aprovo a proposta, aprovo o projeto, no caso aqui foi o termo de referência, aprovei o termo de referência e depois eu faço a assinatura do convênio. E aí inicia-se a vigência. Então, é uma captação para execução de custeio, onde eu aprovei a proposta, aprovei o termo de referência, foi empenhado, foi publicado, está tudo certo, o que eu tenho que fazer agora? Agora, nesse momento, eu tenho que apresentar o meu processo licitatório. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que dar início no meu processo licitatório. Então, quando é criado o convênio, automaticamente é apresentado um banco, uma instituição financeira, no caso aqui o Banco do Brasil, operado pela OBTV e não permite a OBTV conveniente, ou seja, eu não consigo transferir recursos financeiros da conta do convênio para a minha conta da entidade. Nesse caso aqui não. Mas existem alguns casos que permitem. E toda a tramitação financeira, os pagamentos, tudo que for envolver financeiro, como é o OBTV, desde 2013 a plataforma Brasil ela opera através da OBTV, então tudo é feito na plataforma. Eu não preciso mais do banco, eu não preciso do gerenciador financeiro do banco, eu apenas vou no banco para fazer o cadastro do meu ordenador de despesa. Porque nesse caso aqui, como é que funciona? Eu tenho toda uma equipe que trabalha na plataforma, ou eu tenho 2 ou 3 pessoas que trabalham na plataforma, não importa. E um vai iniciar o pagamento e o outro vai finalizar. Quem finaliza o pagamento, dá a palavra final no pagamento, é o ordenador de despesa. E esse ordenador de despesa, ele é cadastrado pela instituição financeira. Eu tenho que ir lá, levar a documentação da minha entidade e a documentação dessa pessoa. Geralmente, quando trata-se de município, que é esse caso aqui, é o prefeito. Ou às vezes o prefeito demanda isso ao secretário. Pode ser demandado ao secretário da pasta ou o secretário de finanças. Então, isso depende muito de cada prefeitura. Fiz o cadastro dele lá na instituição financeira, no caso aqui o Banco do Brasil. A instituição financeira vai alimentar o sistema dela e o sistema dela vai sincronizar com o sistema da plataforma. Depois disso, eu nunca mais preciso voltar lá no banco. Eu resolvo tudo pela plataforma. E aí eu tenho que iniciar o processo estatório, como eu falei. É o próximo passo. Ok, regularizei a minha conta, iniciei o processo estatório. Porque até então o dinheiro não está na conta. O dinheiro não foi desembolsado ainda, a parte do concedente.
Eu preciso aprovar esse processo licitatório para que isso aconteça. Aqui foi escolhido a modalidade de licitação pregão eletrônico. É o que foi escolhido aqui. Poderia ter sido quais tipos de processos de execução são permitidos pela plataforma, dependendo da captação? Cotação prévia de preços, registro de divulgação eletrônica, pesquisa de mercado, dispensa de licitação, inegibilidade, todas as modalidades de licitação, carta convite, pregão eletrônico, tomada de preço. Inclusive a lei de licitações mudou agora, né? E a antiga ainda está vigente, então as duas estão valendo. Licitação do tipo concurso simplificado, concorrência, inclusive até subconvênio. Então tudo depende da modalidade de captação, tudo depende qual o instrumento que foi assinado e qual é a regra que tem no contrato desse termo que foi assinado, desse instrumento. O processo licitatório foi enviado para análise no dia 23 de junho de 2020. Então, vejamos aqui. Olha só que interessante. O termo de referência foi aprovado dia 27 de agosto de 2019. O convênio foi assinado 2 semanas depois, dia 13 de setembro de 2019. De 13 de setembro de 2019, a licitação só foi apresentada ao Ministério, no caso do Ministério da Cidadania, porque ela precisa ser apresentada, e ela só é apresentada depois que ela é homologada, ou seja, eu inicio ela, faço todos os trâmites dela e encerra-se a licitação com o termo de homologação e adjudicação. Não é isso? Então, ela foi apresentada somente depois de ser encerrada, juntamente com o contrato já, porque o Ministério precisa também analisar o contrato que está sendo feito. Se ela tiver ok, beleza, segue tudo. Se ela não tiver ok, corrige o que dá para corrigir. E se não dá para corrigir, cancela, faz um novo certame. Cancela o contrato, cancela todo o certame, cancela todo o processatório e faz um novo. E isso acontece muito. Então, nesse caso aqui, olha só quanto tempo para ela ser apresentada ao Ministério. De 13 de setembro de 2019, ela só foi apresentada o processo licitatório ao Ministério dia 23 de setembro de 2020. Sabemos que um processo licitatório ele demora geralmente de 40 a 60 dias em média, podendo ser até um prazo maior do que esse, dependendo do que aconteça no processo. Então, demorou aqui para ser apresentado ao Ministério aproximadamente 9 meses. 9 meses depois do início da vigência, foi apresentado o processo licitatório. E esse processo licitatório, ele foi analisado e teve análises e pareceres, e em 40 dias ele foi aprovado. Ou seja, o que apareceu nele foi permissível, foi passível de correção, se é que houve correções, e ele foi aprovado. Então ele foi aprovado o processo licitatório no dia 31 de julho de 2020. Após aprovado o processo licitatório, qual é o próximo passo, Márcio? O próximo passo agora aqui é aguardar o desembolso. O processo licitatório concluído, até a homologação, a adjudicação, tudo feito, redondinho, juntamente com o contrato assinado, tudo é anexado na plataforma para que o analista lá no Ministério possa fazer análise e o analista aprovou. Aprovou, agora vamos aguardar o desembolso. E esse tempo entre aprovar o processo licitatório e o desembolso, às vezes demora muito, como eu já apresentei em outros vídeos no canal. Mas nesse caso aqui, o tempo demorou 1 ano e 1 mês. Olha só, vamos recapitular. O recurso ele é de origem de emenda individual, ele é execução financeira obrigatória. O cadastro foi feito em 2019. O termo de convênio foi assinado em setembro de 2019. A licitação só apareceu em junho de 2020, ou seja, no ano seguinte. Então o recurso já entrou em restos a pagar, junho de 2020. Ela foi aprovada em julho de 2020. Quando ela é aprovada, do setor de análise técnico, passa para o setor financeiro do Ministério. E o setor financeiro do Ministério agora vai ter que fazer o pagamento. E isso entra numa fila, tem uma relação de pagamentos lá. Existe uma ordem como ser pago. Já existiam pagamentos anteriores que estavam aguardando, né, de licitações anteriores, desembolsos anteriores que já estavam aprovados, que estavam aguardando ser pagos, ser liquidados. E esse recurso que o cadastro começou lá em março de 2019, o dinheiro só entrou na conta em agosto de 2021. Tudo começou lá em março de 2019. Ou seja, houve uma demora aqui de 2 anos e 5 meses. 2 anos e 5 meses depois que iniciou tudo, o recurso está na conta. E isso de uma emenda individual de execução orçamentária
obrigatória. As emendas individuais e emenda de bancada são de execução orçamentária obrigatória. E se fosse uma emenda de relatoria, por exemplo, ou uma emenda de comissão, que inclusive o valor poderia ser bem maior, porque a emenda individual, ela me daria um limite, eu tenho um limite. Como eu falei, esse ano foi 16 milhões e 300 mil a cada parlamentar. Vamos pensar aqui agora. 16 milhões e 300 mil a cada um. A metade tem que ir para alguma coisa na saúde, é obrigatório isso. E a outra metade, 8 milhões e 150 mil, ele faz o que ele quer. Então teve um parlamentar ou mais de um parlamentar, porque vários parlamentares podem se reunir. Por exemplo, podem se reunir 10 parlamentares e cada um destina 100 mil a uma entidade. Seria R$1 milhão de emenda individual. Então, nesse caso aqui, foi apenas um parlamentar. E esse único parlamentar destinou 1 milhão e 300 mil do valor que ele tinha naquele ano lá, que é 2019. Nesse ano foi 16 milhões e 300 mil, mas não é nada que mude muito não. Então ficou entre 14 milhões e 16 milhões em 2019. Então ele destinou uma parte das emendas individuais dele para atender esse ente. A execução financeira é obrigatória, na emenda de bancada também. E como eu estava falando, se fosse emenda de comissão ou relatoria, ou extra emenda, não tem execução financeira obrigatória. E você já deve ter visto diversas publicações em jornais, em sites falando sobre contingenciamento do orçamento. Quando o orçamento é contingenciado, quem é cortado primeiro? Quem não tem execução financeira obrigatória. Mas as emendas individuais e de bancada supostamente teriam uma proteção, porque na legislação é bem clara, a execução financeira é obrigatória. Se eu aprovei, eu tenho que pagar, vamos dizer assim. Mas tudo pode acontecer. Só que num corte do orçamento, um problema financeiro, uma crise financeira no Brasil, os primeiros cortes são naqueles que não têm execução financeira obrigatória, que são as extra emenda de relatoria e emenda de comissão, que são inclusive os orçamentos que têm os valores bem maiores do que emenda individual e de bancada. Ou seja, eu conseguiria um valor bem maior do que esse aqui, 1 milhão e 300 mil, por exemplo. Mas eu não tenho execução financeira obrigatória. Entendeu? Então aqui demorou do dia que iniciou, que foi março de 2019, até o dia que caiu o dinheiro na conta, foi feito o desembolso, que é a parte do Ministério, demorou 2 anos e 5 meses. Olha só, muita gente me pergunta isso. Quanto tempo demora do início da captação até o dinheiro estar na conta? Nesse caso aqui foi 2 anos e 5 meses. Eu já vi acontecer em 2 meses, eu já vi acontecer em 6 meses, eu já vi acontecer em 1 ano. Geralmente eu digo que a média é de 1 a 2 anos. Nesse caso aqui demorou 2 anos e 5 meses. Será que depois de 2 anos e 5 meses, todos os valores que foram cotados para a execução do custeio dessa atividade, nós vamos já descobrir quais são os serviços, todos os valores ainda são os mesmos? Será que eu consigo executar ainda o mesmo projeto 2 anos e 5 meses depois? Será que ele é execuível? Não é interessante? O que deveria ser feito primeiro aqui, então, no caso desse? Porque a licitação foi aprovada, só a licitação já foi aprovada quase 1 ano depois, né? Porque o projeto ele foi aprovado em agosto. A licitação foi aprovada em julho. Foi apresentada e aprovada em julho de 2020. O projeto em agosto de 2019. A licitação foi aprovada em julho de 2020. Ou seja, quase 1 ano depois para a licitação ser aprovada de um projeto que foi feito quase 1 ano antes. Com valores de cotação para projeto, existe uma coisa é cotação para projeto, outra coisa é cotação para licitação. Com valores de cotação para projeto, quase 1 ano antes. Olha só. Nesse caso aqui, a primeira coisa que deveria ser feito era o quê? Fazer uma nova cotação para verificar se ainda é execuível. Porque se não for execuível, eu vou ter que fazer uma alteração no meu plano de trabalho. Eu vou ter que corrigir alguma coisa no meu termo de referência. E se eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer primeiro um pedido para fazer isso ao concedente. No caso aqui é convênio, eu faço um pedido direto ao Ministério. Olha, não tem como mais executar, os valores mudaram. Então, se eu ia, por exemplo, comprar 50 bolas, agora a mesma bola que eu quero comprar, eu não consigo comprar mais 50, eu compro 30, 40, 45, não sei. Entende? Deveria ser feito isso. Então, o recurso foi desembolsado no dia 3 de agosto de 2021. Só que antes do recurso ser desembolsado, já tinham feito o pagamento da contrapartida. Tá certo ou tá errado, Márcio? Não tá certo nem tá errado. O correto mesmo era ter esperado o recurso ser desembolsado e depois fazer o pagamento da contrapartida. Mas fizeram a contrapartida anterior, tá tudo bem. Sabe por que eu estou falando isso? Mas tudo bem, é uma emenda individual, execução orçamentária financeira obrigatória. Mas tudo pode acontecer na legislação. Leis são alteradas a todo momento. Existem várias medidas provisórias e decretos e outros instrumentos jurídicos que mudam isso. E se isso aqui tivesse sido cancelado?
cancela, o máximo que é dar de trabalho é fazer um estorno da contrapartida que foi depositada. E quando a contrapartida foi depositada antes do recurso ser desembolsado, ela já estava ali correndo incidente sobre juros, né? Ela estava aplicada, porque todo recurso, quando se trata de conta de convênio, ele tem que estar aplicado. Então a contrapartida já estava desde novembro de 2019, olha só, e o recurso só caiu em agosto de 2021. A contrapartida já estava um bom tempo em aplicação, sofrendo juros ali. Todos esses juros dessa aplicação, ele volta para quem? Para a prefeitura, porque é a parte da contrapartida. Quando, na prestação de contas, no início da prestação de contas, eu faço a devolução do saldo remanescente, que é o que sobrou de saldo na conta do convênio, juntamente com o valor de rendimento daquilo que estava aplicado, proporcional aos valores que foram depositados ou desembolsados. E aí, teve a contrapartida, teve o recurso desembolsado, vamos à execução. O que foi apresentado nesse termo de referência? Até agora eu nem falei sobre ele em si. Como todo termo de referência, tem que ter um objeto, uma justificativa. Ele apresentou aqui quais são as atividades que vão ser exercidas e por quais profissionais. O projeto, no termo de referência, o projeto adotado foi Projeto São Caetano em Movimento. O que ele colocou aqui, por exemplo, como recursos humanos do projeto? Um coordenador pedagógico, coordenador técnico, um coordenador administrativo e logístico, uma coordenação de secretaria, um coordenador de futebol, um coordenador de futsal, um coordenador de handebol, um coordenador de futebol de areia, um coordenador de futevôlei, um coordenador de jogos escolares, um coordenador de festival de lutas, um coordenador da cavalgada, um socorrista e pessoal de apoio. Olha só, essas pessoas, a elas foram pago um salário. A previsão de vigência da execução desse custeio aqui foi colocado, foi 6 meses, para durar 6 meses. Poderia ser para durar 1 ano, poderia ser para durar 6 meses em 2020, em 2021 e 6 meses em 2022. O projeto eu desenho ele e escrevo ele como eu bem entendo, desde que ele esteja dentro das normas e diretrizes ministeriais, ao ministério ao qual eu vou apresentar ele. Então colocar aqui 6 meses contínuos, ok. Então são 6 meses de salário ao coordenador pedagógico, 6 meses de salário ao coordenador técnico. Como que eu chego nesses salários? Se eles não têm uma entidade representativa de classe, que nela já está exposto os salários tabelados, eu vou ter que fazer cotação. E como é que eu contrato essas pessoas aqui? Eu tenho que usar aqui a Lei 866. É recurso público, né? O ente é público, a Secretaria Municipal de Esporte. E se fosse uma ONG, também eu tenho que aplicar a Lei de Licitações e todos os outros instrumentos que servem também no processo licitatório. E aí, nesse caso aqui, poderia ter sido feito o quê? A contratação de um único CNPJ, de uma empresa que forneceria essa mão de obra, ou eu poderia fazer um concurso simplificado, com a apresentação de currículo dessas pessoas. E eu farei análise do currículo delas. Então, tem vários casos que eu poderia ser estudado e adequado para cada caso. Nós vamos já descobrir como é que foi esse caso aqui. Então teve os recursos humanos, aí teve um custo com uniforme, camisetas, kit uniforme, para várias idades, de vários tamanhos, camisa para o pessoal, camisas para futebol, para todas as modalidades de esporte, teve uniforme, material esportivo, como por exemplo, uma squeeze, boca larga, 620 ml, um colete esportivo dupla face, rede de futsal, por exemplo, placar em PVC rígido. Olha só que interessante, tanta coisa, tabuleiro de xadrez, teve até essa parte de jogos, dinâmica com jogos, bomba de ar dupla, bola de futsal, bola de handebol, bola de vários esportes, beach soccer, fita de marcação para beach soccer, fita de marcação de quadra de futevôlei. Olha só, tudo que eu preciso de material de consumo para a execução da minha atividade que eu estou me propondo a fazer. Bola de futevôlei, cones de 50 centímetros, corda de algodão, berimbau de madeira, pandeiro de couro, luva de artes marciais para Kung Fu e todo tipo de kimono, par de caneleira de Kung Fu, capacete protetor para lutas de Kung Fu. Então existe um capacete próprio protetor para o Kung Fu, existe um material de proteção próprio para o Jiu-Jitsu, para o Muay Thai e por aí vai, dependendo das modalidades esportivas que eu quero desenvolver. Medalhas, a parte de medalhas para fazer a premiação, não é isso?
fornecimento de gelo, de água mineral, kit lanche para oficina de capoeira, lanche para todas as oficinas de capoeira, jiu-jitsu, muay thai, kung fu. Olha só que interessante, tem a parte da alimentação. Locação de toldo, locação de backdrop, locação de sonorização. Não é importante no evento esportivo eu ter a parte de sonorização? Vai ter ali o árbitro, toda a equipe técnica ali envolvida, e também eu vou ter alguém narrando, fazendo a narração. Eu vou ter um DJ colocando uma música, que é super importante, faz parte do ambiente. Então tudo que eu preciso no meu ambiente, até uma contratação de um DJ, etc. Serviço de registro fotográfico. Então muitas das vezes as secretarias municipais ou estaduais, elas captam um recurso para custeio, e os próprios técnicos da secretaria que tiram as fotos. Por que eu não contrato um profissional para isso? Para tirar fotos e fazer os vídeos, inclusive editar, já entregar tudo pronto, para que eu possa lançar nas minhas mídias sociais. Ah, Márcio, mas eu não tenho também quem trabalhe com as minhas redes sociais. Então eu coloco no próprio recurso. Um custo durante esses 6 meses, também um custo com uma empresa ou alguém, um profissional, que vai gerenciar minhas redes sociais, que vai fazer tudo isso. A divulgação, a publicação, até porque depois, tudo isso que vai ser exposto nas minhas redes sociais, em todos os aplicativos, em todas as plataformas, eu vou usar isso aí também na minha prestação de contas. Eu preciso, inclusive das fotos e dos vídeos. Inclusive, por exemplo, se eu tenho uma alimentação, eu tenho que registrar ali o pessoal se alimentando. Porque não basta só apresentar uma nota fiscal dizendo que teve uma alimentação, está aqui a nota fiscal. Não, eu tenho um registro fotográfico, eu tenho a filmagem aqui de todo o evento, de várias partes do evento. Serviços de filmagem, edição, serviços de arbitragem, serviços de arbitragem para todas as modalidades de esporte, todas eu contrato. E dependendo de cada modalidade tem um valor diferente para o árbitro, não é isso? No árbitro ali, no valor do árbitro, qual é o valor desse árbitro? Está incluso nele ali já o deslocamento, a alimentação dele também, para que eu não tenha que me preocupar com isso? Ou eu vou ter que me preocupar com a alimentação dele também? Então tem que ver isso aí, a equipe técnica, eu vou ter que me preocupar com a alimentação dela também, o deslocamento, pensar em tudo isso. A parte de gráfica e divulgação, banner, ficha de inscrição, eu preciso de uma ficha de inscrição, com toda certeza. Quem foram os participantes, e tá todos os dados deles lá, cartazes em A3, backdrop da premiação, confecção de crachás, tudo que envolva a minha atividade. Nesse caso aqui, quais foram as atividades que foram previstas no termo de referência? Jogos escolares, campeonato municipal de futebol, campeonato municipal de handebol, campeonato municipal de futebol de areia, campeonato municipal de futsal, campeonato municipal de futevôlei, cavalgada e festival de lutas. Olha só que interessante. E poderia ter sido muito mais, se o recurso se permitisse, por exemplo. Muito mais. Por muito mais tempo. Durante anos, durante um período a cada ano. Eu posso prever isso para todo o mandato do prefeito ou do governador, captar um recurso para isso, para executar. Em 2021 vai ser executado de tal mês a tal mês, 2022 de tal mês a tal mês, e assim sucessivamente. Olha só que interessante. Por exemplo, digamos que o município, Márcio, eu gostaria de fazer uma cavalgada, mas lá na minha cidade eu não tenho um espaço público apropriado para isso. O espaço que tem lá ele é privado, é de um fazendeiro, é de uma associação de pecuaristas, é deles aquilo ali. O próprio recurso eu posso pagar o aluguel do espaço. O aluguel. Márcio, eu gostaria de realizar também um campeonato de natação, mas a piscina semiolímpica ou olímpica que eu tenho na minha cidade, ela é privada, ela é particular de um clube, e você pode alugar, ou até fechar uma parceria com o clube, como apoio. Existem várias soluções para isso, mas inclusive o aluguel, você paga o aluguel do espaço para utilizar. Óbvio que você vai dar prioridade para os espaços públicos, onde você não vai pagar aluguel, mas dependendo da modalidade, só tem um setor privado, então eu vou alugar o espaço. Entende? São várias saídas. Custeio é isso. Custeio de atividade é eu pagar tudo que eu preciso para que aquele meu objeto seja realizado. E tudo tem que estar direcionado diretamente a ele ou correlacionado. Eu não posso me distanciar disso e fazer o pagamento de coisas que não tem nada a ver com o objeto que está sendo pleiteado. Inclusive com as diretrizes e normas ministeriais de cada programa, no caso desse programa aqui. Aí eu tenho uma equipe de trabalho que vai trabalhar com isso aqui. O coordenador pedagógico, qual é o perfil dele, qual é a atribuição, quais são os requisitos dele. Ele tem que ter nível superior, ele tem que ser pós-graduado. O que ele tem que ter? Um mestrado, um doutorado? O coordenador técnico, a mesma coisa. Coordenador administrativo e logístico, coordenador de secretaria, coordenador de futebol, coordenador de futsal, coordenador de handebol, coordenador do futebol de areia.
coordenador do futevôlei, coordenador dos jogos escolares, coordenador do festival de luta, coordenador da cavalgada, coordenador de modalidades, socorrista, pessoal de apoio. Eu preciso de pessoal de apoio. Então, tudo isso eu vou incluir na atribuição, a função, o cargo, o valor, quanto tempo de hora trabalhada por dia, durante, no caso aqui, eles escolheram 6 meses. Então, eu apresentei aqui o que vai ser feito, como que vai ser feito, aí cheguei através de orçamentos e várias cotações para cada um desses itens, né? São 3 cotações para cada um desses vários itens. E aí eu apresento a minha comprovação técnica, ou seja, minha secretaria ela tem capacidade técnica para isso? Tem. Mesmo que eu não tenha, mas eu vou ter o apoio de outras secretarias aqui, eu vou ter apoio do governo do estado, eu vou ter apoio de uma ONG, eu vou ter apoio do setor privado. Então, se eu vou ter apoio de alguém também nessa realização aqui, porque, por exemplo, essa realização aqui do esporte, ela foi custeada, de acordo com o termo de referência, totalmente pelo recurso captado do governo federal, através do Ministério da Cidadania, na Secretaria Especial do Esporte. Mas eu também poderia ter uma parte vindo aí do governo do estado, no mesmo projeto, ampliando minhas ações. Inclusive, eu poderia fazer também aqui uma parceria com o setor privado, uma parceria com uma ONG, mas tudo tem que estar explícito e bem detalhado, inclusive se houverem transferências ou não de valores, tem que estar escrito aqui no meu termo de referência. Como é que vai acontecer e a que vai ser destinado cada valor. Eu tenho que deixar bem explícito aqui, mas eu posso sim trabalhar com parcerias, inclusive com outros valores. Com outros valores que eu digo, por exemplo, com uma captação também no governo do estado, para que ele destinasse, por exemplo, mais 1 milhão aqui, por exemplo. E esse mais 1 milhão do estado, eu vou focar ele em quê? Eu não posso dar duplicidade, fazer o mesmo pagamento do que eu já vou pagar com esse recurso federal, mas eu posso pagar, por exemplo, novos profissionais, outros materiais ou mais materiais, entende? E aí eu coloco, no termo de referência, eu vou finalizar ele com as minhas responsabilidades. O que fica da responsabilidade? Descrevendo agora aqui em lotes, por exemplo, como é que vão ser adquiridos, como é que vai ser feita a contratação disso. E aí foi colocado que vai ser contratado em lotes. E aí eu coloco as minhas obrigações e as obrigações do Ministério. Coloco também as informações como vão ser feitos os pagamentos e as penalidades, a vigência, o reajuste de preços, é seguir legislação, e as disposições gerais e, fim, terminei meu termo de referência. Cada ministério, ou dependendo do ministério, para cada programa dentro dele, existe um modelo específico de termo de referência. Não existe um termo de referência global para a execução de custeio, não existe esse documento. Mas a cada ministério eu tenho que me adequar. E o próprio ministério, na maioria das vezes, ele já fornece um modelo padrão para você seguir. Então, existe um termo de referência para execução de custeio, dependendo do ministério de cada programa. Existe um termo de referência para aquisição de equipamentos, que é um outro termo de referência, também dependendo de cada ministério, de cada programa. E quando é obra ou serviço de engenharia, é projeto básico. Projeto de engenharia. E eu tenho um tempo depois da assinatura do termo de convênio para apresentar esse projeto. Dependendo da modalidade, esse tempo ele varia muito. E aqui foi feito o edital de licitação, como eu já falei, um pregão eletrônico. O município resolveu aqui adotar a divisão por lotes, inclusive fez uma justificativa dizendo como que eles fizeram a divisão dos lotes e por que foram adotados por lotes. Lá na proposta, no plano de trabalho, foi colocado 4 etapas apenas. Mas, independente disso, aqui na licitação houveram aqui 7 lotes. E a licitação, esse pregão, foi feito por lote. Então, cada empresa aqui que participou, ela foi vitoriosa por lote, não o projeto como um todo. Poderia ter sido o projeto como um todo? Até poderia. Então, cada caso tem que ser estudado e discutido. Tem que ser verificado. O que é melhor para o recurso público? Eu preciso otimizar esse recurso. É um recurso público, é de interesse público. Então, eu preciso otimizar ele. Então, o que é melhor para o recurso público? O que é melhor, no caso aqui, para a administração municipal? O que dita a legislação? É aquela coisa. Nós sabemos que numa licitação, por exemplo, carta convite, até as regras anteriores, era possível. Uma dispensa também é possível. Mas é muito mal visto pelos órgãos controladores. Mas não está na legislação, Márcio? Não está na lei? Não é possível? Se eu consigo me enquadrar na carta convite ou na dispensa, não é legal? É legal, mas é mal visto. Então, temos que ter muito cuidado na hora de executar esses recursos públicos. Então, no caso aqui, foram divididos em 7 lotes e muito bem justificado o porquê. E o primeiro lote, por exemplo, ficou como recursos humanos. Então, a empresa vai fornecer apenas os recursos humanos, que eu já descrevi. No segundo lote, ficou só uma empresa que vai fornecer o material de uniforme, para todas as modalidades. O uniforme. No terceiro lote, o material esportivo.
A empresa que vai fornecer todo o material esportivo foi vitoriosa do terceiro lote. No quarto lote, só a empresa que vai fornecer o serviço de alimentação. Uma empresa só para alimentação, que você vai percebendo que realmente tem a ver, né? Uma empresa de alimentação geralmente não é a empresa que fornece material esportivo. Uma empresa para fazer tudo isso é muito mais complexo. Então, o pensamento foi esse. No quinto lote, a empresa que vai fazer a locação das estruturas e serviços. Então, eu vou ter locação de várias estruturas. No sexto lote, a empresa ou pessoa física, seja qual for, que vai fazer o serviço de fotografia e filmagem. Perfeito, fotografia e filmagem profissionais. No sétimo lote, os serviços de arbitragem, porque para várias modalidades eu vou ter que ter vários árbitros aí, um para cada modalidade, dependendo de como está o meu projeto escrito. E no oitavo lote, o material gráfico e de divulgação. Então, uma empresa mais que trabalha com a parte gráfica. Então, essa empresa ofertou aqui um lance no lote 8, que é o material gráfico e divulgação. Realizado o meu certame, realizado todo o meu processo licitatório, o que eu tenho que fazer agora aqui? Eu tenho que aprovar minha licitação. Então, para que eu aprove minha licitação, eu tenho que apresentar toda a documentação da minha licitação, tudo, do início ao fim, tudo, inclusive todas as propostas das empresas que nem foram vitoriosas. Inclusive, empresas que talvez não tenham tido nem toda a documentação. Às vezes aparece na licitação, a empresa ela não tem toda a documentação. Isso acontece muito. Todo o processo tem que ser anexado. Me perguntam muito isso. O que eu tenho que anexar? Só o edital e a proposta da empresa vencedora? Tudo. Por quê? Porque o Ministério, no caso aqui, é um convênio. E o Ministério aqui da Cidadania, o setor dele lá específico, vai fazer análise de todo o processo. Então, na plataforma eu vou anexar tudo. E como é que se anexa isso, Márcio? Divide, né? Muitas pessoas, quando vão anexar, misturam um monte de documentos. Misturam as publicações com o edital e põe tudo no PDF só e manda embora lá na plataforma. Tá tudo errado. Cada documento tem que estar bem nomeado, com o nome correto do que é, até para questão visual. Se possível, faz até uma itemização, faz uma numeração no documento, de 1 até o infinito, até acabar. Então deixa tudo organizado. E cada PDF, porque tem que ser em PDF, é uma das mídias, também tem várias outras mídias, cada PDF tem que estar muito bem identificado o nome do arquivo. As pessoas cometem muito esses erros na hora de anexar arquivos nas plataformas, de todas as plataformas para qualquer tipo de captação. Coloca um arquivo lá de qualquer nome, às vezes o próprio programa, quando tu vai criar o PDF, ele mesmo cria um nome para você, um nome lá qualquer, uma sigla, um código, e você nem muda aquilo, e do jeito que está aquilo ali, você manda lá, anexa na plataforma, está tudo errado. Eu tenho que organizar, demonstrar uma organização pelo menos, inclusive vai facilitar na hora da análise por parte do analista. Olha só que interessante. Então temos que ter esse devido cuidado. Então toda a documentação do processo licitatório foi apresentada, tudo até o termo de adjudicação e o termo de homologação, com todas as atas, com tudo que foi publicado, com todas as propostas que foram apresentadas, com o edital, o termo de referência, tudo aquilo que fez parte do meu certame, juntamente com o meu contrato, para cada lote de cada empresa que foi vitoriosa. E por que o Ministério tem que analisar o contrato agora se ele nem aprovou ainda a licitação? Porque ele vai analisar tudo de uma maneira só, inclusive o contrato, porque dependendo da captação, dependendo do Ministério, dependendo de como foi assinado o termo, o instrumento que foi assinado, existem alguns artigos e alguns parágrafos que eu tenho que incluir no meu contrato, que já é um contrato praxe da minha entidade. Então as prefeituras, as secretarias municipais, os governos do estado, as secretarias estaduais, eles já têm os seus contratos de praxe, mas dependendo da captação, aquele contrato não vai servir. Eu vou ter que incluir algumas cláusulas ali, ou talvez até retirar. Por isso que é preciso fazer análise do contrato também. Então aqui no caso, como eu já falei, foi analisado, foi aprovada a licitação, foi feito o desembolso, o recurso caiu na conta. Como é que é a execução disso? Pagamento, nota fiscal, recolhimento dos tributos. Então, nota fiscal de material é uma coisa, nota fiscal de serviço é outra coisa. Para cada tipo de nota fiscal, eu tenho um recolhimento de tributos, que está informado muitas das vezes na própria nota fiscal. Tributos municipais, tributos estaduais e tributos federais. Então, fiz os pagamentos, recolhi os tributos, apresentei. À medida que vai evoluindo, vou apresentando também todos os documentos que vão comprovando que está sendo executado. São 6 meses, né? Então, no primeiro mês houve o pagamento, eu também junto com o pagamento eu vou colocando o relatório fotográfico, vou colocando diversas outras informações que comprovam o andamento das atividades. Não posso deixar tudo para o último mês, não posso deixar tudo para a prestação de contas.
Então eu tenho que dar também uma satisfação ao Ministério, não é isso? E agora aqui encerramos essa apresentação. E o que a gente pode perceber? Que é totalmente possível fazer uma captação na área do esporte para execução do custeio, tanto para um ente público quanto para um ente privado, tanto para uma secretaria municipal, uma secretaria estadual, tanto para uma empresa pública, um consórcio público ou uma ONG voltada ao esporte ou inclusive voltada a qualquer segmento. Seja esporte, cultura, lazer, arte, turismo, não importa. É possível sim realizar a captação para custear atividades, aquisição de equipamentos, para obras e serviços de engenharia. Chega de desculpa. Vamos entender como funciona esse universo da captação de recursos, gestão de convênios, elaboração de projetos, repasse aos fundos, adimplência e situação fiscal. Se você ficou com alguma dúvida ou teria alguma sugestão de conteúdo para os próximos vídeos, responde nos comentários, vai ser muito importante. Até motivador. Se você se identificou com esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Até o próximo vídeo.